Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O apito inicial mal havia soado quando o roteiro da noite mudou de forma abrupta. Com pouco mais de 10 minutos, uma expulsão precoce redesenhou o tabuleiro e obrigou um grupo de garotos a enfrentar um desafio de gente grande. Bruno Pivetti, ao fim, não se escondeu atrás de eufemismos, assumiu que a inferioridade numérica alterou o plano e expôs a distância entre uma equipe em formação e um adversário com um lastro profissional. A fotografia do elenco rubro-negro revela um dado incontornável, uma média etária na casa dos 18 anos. Em um campeonato estadual que mistura juventude com experiência, essa diferença pesa em duelos físicos, leitura de jogo e controle emocional. Quando se retira uma peça tão cedo, a balança inclina ainda mais, exigindo maturidade que, por natureza, ainda está em construção. O calendário adicionou uma camada de complexidade. Enquanto o oponente fazia sua segunda apresentação, o Flamengo já encarava o terceiro compromisso em sequência, com uma janela de descanso 2 dias mais curta. Para um grupo em transição, cada hora de recuperação conta e, somada à expulsão, transforma um desafio difícil em missão quase hercúlea. Pivetti foi direto ao ponto. Com um atleta a menos, a prioridade virou proteger a área, reduzir espaços e sobreviver às ondas ofensivas do Volta Redonda. O modelo, que privilegia a posse qualificada e progressões por dentro, cedeu lugar a um bloco mais baixo, linhas compactas e transições rápidas. Não é abdicação de identidade, é gestão de risco diante de um cenário adverso. A diferença de lastro competitivo também entrou em campo. Enfrentar um rival com média de idade superior e passagem recente por divisões nacionais mais altas impõe um nível de exigência que vai além da técnica, é sobre tempo de resposta, malícia de jogo e domínio dos detalhes. Em igualdade numérica, o duelo seria outro, com um homem a menos, cada erro custa caro. A reação de Carbone, segundo o treinador, foi humana e sincera, tristeza, pedido de desculpas e consciência de que o ímpeto inicial ultrapassou o limite. O staff tratou o episódio como matéria-prima pedagógica, orientação, revisão de lances, simulações de pressão e reforço de tomada de decisão. Não há espaço para linchamento, há processo para transformar precipitação em leitura madura. Ansiedade é um adversário invisível que cresce quando o placar aperta. Pivetti reconheceu que, em momentos anteriores, o time se afastou do modelo e recorreu a cruzamentos apressados, tentando encurtar caminho para o empate. Com um elenco sub-20, a tentação de acelerar tudo é grande. O antídoto passa por repetição de padrões, controle de ritmo e coragem para manter princípios mesmo sob estresse. O recorte competitivo não ajuda, 3 partidas sem vitória, 1 ponto somado, 5ª colocação no grupo e a sombra do quadrangular de rebaixamento como punição para os 2 últimos. Em meio a isso, surge um clássico contra o Vasco, que exige cabeça fria, execução limpa e disciplina tática. É um teste de caráter para uma geração que, no ano passado, empilhou conquistas internacionais. Há um plano maior em curso. O elenco principal, sob comando de Felipe Luiz, retomou atividades com foco na Supercopa contra o Corinthians, marcada para o 1º dia de fevereiro, em Brasília. A missão do grupo jovem é dupla: competir com dignidade, ao mesmo tempo, fornecer ritmo, dados e contexto para que o profissional ajuste carga e estratégia sem perder o compasso. O discurso do treinador foi pragmático: planejamento jogo a jogo, foco no próximo desafio e alinhamento com a diretoria sobre prioridades. Em um ciclo que mira objetivos de 2026, cada partida serve como laboratório não para justificar tropeços, mas para calibrar processos, identificar lacunas e acelerar a curva de aprendizado. A narrativa dos resultados recentes não apaga o valor do elenco. São atletas que, dentro da faixa etária, conquistaram a Libertadores Sub-20 um título mundial diante do Barcelona.
O talento existe, o que falta é tempo de campo, casca competitiva e repetição sob pressão. O salto para o ambiente profissional cobra pedágio, e o clube precisa garantir que a travessia seja segura. O episódio da expulsão expõe um ponto sensível: protocolo disciplinar e leitura de arbitragem. Pivetti sugeriu que o primeiro cartão poderia ter sido evitado com diálogo, enquanto reconheceu a correção do segundo. Para os jovens, entender o limite do contato, o timing da pressão e o contexto do árbitro é tão importante quanto dominar o passe entre linhas. O componente físico pesa. Com média de idade baixa, o corpo ainda está em fase de desenvolvimento, e a exigência de jogos consecutivos contra adultos demanda controle de carga, nutrição, sono e prevenção de lesões. A comissão técnica ajusta a minutagem, alterna funções e protege talentos para que o ganho de experiência não vire desgaste irreversível. O próximo passo exige coragem e método. Contra o Vasco, a equipe precisa recuperar o controle emocional, reduzir faltas desnecessárias, proteger a zona de risco e escolher melhor os momentos de acelerar. Com 11 em campo, o modelo pode reaparecer com mais nitidez: saída apoiada, ocupação de corredores e agressividade com critério. A mensagem final é firme: não há complacência com erros, há compromisso com evolução. O Flamengo usa cada minuto para transformar um grupo promissor em jogadores prontos para o alto nível. A derrota ensina, a expulsão alerta, a ansiedade desafia e o processo, se bem conduzido, devolve maturidade, consistência e competitividade. O torcedor quer respostas rápidas, o futebol, por vezes, oferece respostas lentas. Entre a urgência da arquibancada e a paciência do centro de treinamento, o clube precisa equilibrar expectativas e proteger o projeto. A noite foi dura, mas não definitiva. O que vem a seguir dirá se a lição foi aprendida e se a juventude rubro-negra está pronta para transformar tropeço em trilho. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com um silêncio desconfortável, daqueles que antecedem uma revelação capaz de abalar estruturas. A câmera foca no árbitro Ramon Abate-Abel, que respira fundo antes de soltar a frase que ecoaria por todo o país: a ordem era para o Flamengo perder. O impacto é imediato. Torcedores, jornalistas e dirigentes ficam atonitos diante da declaração, que rapidamente se espalha pelas redes sociais e provoca uma onda de indignação sem precedentes. A fala do árbitro, até então conhecido por sua postura discreta, abre uma caixa de Pandora no futebol brasileiro. A possibilidade de manipulação de resultados, envolvendo um dos clubes mais populares do país, coloca em xeque não apenas a credibilidade das competições, mas também a confiança dos milhões de torcedores que acompanham cada partida com paixão. A repercussão foi instantânea. Em programas esportivos, comentaristas se mostraram incrédulos, questionando como uma ordem tão grave poderia ter sido dada e, sobretudo, quem estaria por trás dela. A declaração de Abel não apenas expõe um suposto esquema, mas também levanta dúvidas sobre a integridade de outros jogos e campeonatos. Nas redes sociais, a notícia se tornou viral em questão de minutos. Hashtags como hashtag Flamengo Injustiçado e hashtag Escândalo no Futebol dominaram os trending topics, com milhares de torcedores exigindo explicações imediatas das autoridades esportivas. Vídeos de protestos começaram a surgir em diferentes cidades, mostrando a dimensão da revolta popular. Dentro do Flamengo, o clima é de choque e revolta. Dirigentes do clube convocaram uma reunião emergencial para discutir medidas legais e políticas diante da gravidade da acusação. A diretoria promete não descansar até que os responsáveis sejam identificados e punidos, reforçando que o Flamengo não aceitará ser alvo de manipulações. Jogadores também se manifestaram. Alguns, visivelmente abalados, afirmaram que sempre desconfiaram de certas decisões em campo, mas nunca imaginaram que houvesse uma ordem explícita contra o clube. Para eles, a revelação de Abel é um divisor de águas, que pode mudar para sempre a relação entre atletas e arbitragem. Ex-jogadores e ídolos históricos do Flamengo não esconderam a indignação.
Muitos afirmaram que se trata de um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro, comparável a episódios internacionais de manipulação de resultados. Para eles, a fala de Abel é uma prova de que o sistema precisa ser reformulado urgentemente. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, foi pressionada a se pronunciar. Em comunicado oficial, a entidade afirmou que abrirá uma investigação rigorosa para apurar as declarações do árbitro. No entanto, a nota não foi suficiente para acalmar os ânimos, já que torcedores e especialistas exigem transparência total e punições exemplares. O impacto econômico também é significativo. Patrocinadores do Flamengo e da própria competição começaram a avaliar os riscos de manter seus investimentos diante da suspeita de manipulação. A credibilidade do campeonato está em jogo, e qualquer sinal de irregularidade pode afastar empresas e investidores. A mídia internacional repercutiu o caso com destaque. Jornais europeus e sul-americanos classificaram a declaração como bombástica e sem precedentes, destacando que o futebol brasileiro enfrenta agora um dos maiores desafios de sua história recente. O Flamengo, nesse contexto, se torna símbolo de resistência contra possíveis esquemas obscuros. Torcedores rivais reagiram de formas distintas. Alguns ironizaram a situação, enquanto outros reconheceram a gravidade da denúncia e se solidarizaram com o Flamengo. Essa polarização aumenta ainda mais a tensão nos gramados, prometendo confrontos carregados de emoção e rivalidade nos próximos campeonatos. Especialistas em direito esportivo destacam que a fala de Abel pode abrir espaço para uma série de ações judiciais. Caso seja comprovada a manipulação, resultados podem ser anulados, títulos revistos e dirigentes afastados. O futebol brasileiro, portanto, pode estar diante de uma reviravolta histórica. Dentro da arbitragem, o clima é de apreensão. Colegas de Abel evitam comentar publicamente, mas nos bastidores há preocupação com a imagem da categoria. Muitos temem que a declaração coloque todos os árbitros sob suspeita, mesmo aqueles que sempre atuaram com ética e profissionalismo. A torcida do Flamengo, por sua vez, exige que o clube aproveite o momento para se fortalecer ainda mais. Muitos acreditam que a revelação deve servir como combustível para reforçar o elenco e buscar novas conquistas, mostrando que o Flamengo é capaz de superar qualquer adversidade, dentro ou fora de campo. Políticos também entraram no debate. Parlamentares pediram que o Congresso Nacional acompanhe as investigações, argumentando que o futebol é patrimônio cultural do país e não pode ser manchado por esquemas de manipulação. A pressão institucional aumenta, e o caso ganha contornos de crise nacional. A declaração de Abel também reacende discussões sobre o uso da tecnologia no futebol. Muitos defendem que sistemas como o VAR precisam ser aprimorados para evitar que decisões humanas sejam influenciadas por ordens externas. A confiança na arbitragem, segundo especialistas, só será restaurada com maior transparência. Enquanto isso, torcedores organizados planejam grandes manifestações. Carreatas, protestos em frente à sede da CBF e até mesmo atos em estádios estão sendo preparados para exigir justiça. O Flamengo, nesse contexto, se torna o epicentro de uma mobilização popular que transcende o esporte. A imprensa segue acompanhando cada detalhe. Novas entrevistas, documentos e possíveis testemunhos prometem manter o caso em evidência por semanas. A expectativa é de que outras revelações possam surgir, ampliando ainda mais o escândalo e colocando pressão sobre dirigentes e autoridades. No fim das contas, a frase de Ramon Abate-Abel não é apenas uma denúncia. É um grito que expõe fragilidades, desafia instituições e coloca em xeque a credibilidade de um dos esportes mais amados do planeta. O futebol brasileiro, agora, precisa decidir se enfrentará o problema de frente ou se permitirá que a sombra da manipulação continue pairando sobre seus gramados. E enquanto torcedores aguardam ansiosos por mais detalhes, uma certeza ecoa em cada canto do país: o Flamengo não apenas foi alvo de uma injustiça, mas também se tornou protagonista de uma luta que pode redefinir o futuro do futebol nacional. A repercussão da declaração de Ramon Abate-Abel continua a se espalhar como um incêndio incontrolável pelo cenário esportivo brasileiro. O árbitro, ao afirmar que a ordem era para o Flamengo perder, não apenas lançou uma bomba sobre a credibilidade das competições, mas também abriu espaço para uma crise institucional sem precedentes. Torcedores, dirigentes e jornalistas seguem em estado de choque,
tentando compreender a dimensão do que foi revelado. Nos programas esportivos, o assunto domina as pautas. Comentaristas veteranos afirmam que nunca presenciaram algo tão grave e que a fala de Abel pode marcar um antes e depois na história do futebol nacional. A confiança na arbitragem, já abalada por polêmicas recentes, agora parece ter sido definitivamente comprometida, exigindo respostas rápidas e contundentes das autoridades. Nas redes sociais, a indignação não dá sinais de arrefecer. Milhares de torcedores compartilham vídeos e mensagens exigindo justiça, enquanto outros organizam protestos virtuais e presenciais. A mobilização digital se transformou em uma verdadeira campanha nacional, com hashtags que continuam entre os assuntos mais comentados, mostrando que o caso extrapolou os limites do esporte e alcançou a esfera social. Dentro do Flamengo, a diretoria intensificou sua postura combativa. Reuniões emergenciais foram realizadas para avaliar medidas jurídicas e políticas, e o clube já sinalizou que não aceitará qualquer tentativa de minimizar a gravidade da denúncia. O discurso oficial é de que o Flamengo lutará até as últimas consequências para proteger sua história e sua torcida. Jogadores do elenco atual também se manifestaram, reforçando a sensação de injustiça. Muitos afirmaram que sempre sentiram que certas decisões em campo eram estranhas, mas nunca imaginaram que houvesse uma ordem explícita contra o clube. Para eles, a revelação de Abel é um choque que reforça a necessidade de mudanças profundas no sistema esportivo. Ex-jogadores e ídolos históricos do Flamengo não pouparam críticas. Alguns afirmaram que o episódio é um dos maiores escândalos da história do futebol brasileiro e que a fala de Abel deve servir como catalisador para uma reforma estrutural. Para esses ídolos, o momento exige coragem e transparência, sob pena de o esporte perder sua essência. A CBF, pressionada, prometeu abrir uma investigação rigorosa, mas a nota oficial não foi suficiente para acalmar os ânimos. Torcedores e especialistas exigem que a apuração seja conduzida com total transparência e que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. A entidade, agora, enfrenta uma crise de credibilidade que pode comprometer sua imagem por anos. O impacto econômico também é evidente. Patrocinadores do Flamengo e da própria competição começaram a rever seus contratos, temendo que a suspeita de manipulação afete suas marcas. A credibilidade do campeonato está em jogo, e qualquer sinal de irregularidade pode afastar investimentos e comprometer o futuro financeiro do futebol brasileiro. A mídia internacional segue acompanhando o caso com atenção. Veículos europeus e sul-americanos destacam que a declaração de Abel é explosiva e que o futebol brasileiro enfrenta agora um dos maiores desafios de sua história recente. O Flamengo, nesse contexto, se torna símbolo de resistência contra possíveis esquemas obscuros e ganha ainda mais visibilidade global. Por fim, a torcida rubro-negra continua mobilizada, transformando a indignação em força coletiva. Carreatas, protestos e manifestações estão sendo organizados em diversas cidades, reforçando a ideia de que o Flamengo não é apenas um clube, mas uma paixão que move milhões de pessoas. A revelação de Abel, embora dolorosa, fortaleceu ainda mais o vínculo entre torcida e clube, mostrando que, diante da injustiça, a nação rubro-negra se une como nunca. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.